Nós estamos aqui hoje com o professor Paulo Sérgio Rodrigues. Paulo, professor Paulo, né, na verdade. Qual é a sua formação, antes de mais nada, né? Bom, eu sou habilitado pela Faculdade de Filosofia e Letras de Itapetininga em Letras, pós-graduado pela Uniso em Literatura e seus recursos audiovisuais, também gestão escolar pela Faculdade de Itararé e, por último, gestão da comunicação da língua portuguesa pela Universidade Federal de Brasília. Certo. Nós viemos aqui, né, apenas com uma intenção, seu Paulo. Queremos perguntar algo assim que é muito usado hoje em dia. Não sei se o senhor já ouviu falar no termo internetês, né? A primeira pergunta que eu tenho, qual é a sua opinião em relação a esse termo? Bom, a Academia Brasileira de Letras, algum tempo atrás, alguns meses atrás, anos atrás, já abriu essa discussão e não se deu por encerrada essa discussão ainda. Porque essa nova linguagem, digamos assim, que surgiu através da internet, ela ainda não consegue entrar no campo culto da língua portuguesa. E isso ainda tem muito que ser discutido. Eu, na minha opinião, eu acho que é válido, será válido, desde que isso não atrapalhe a norma culta. Sim. E, bem, como o senhor já falou, você acha que tem alguma influência, assim, nas escolas? Ou também, não precisa ser apenas nas escolas, mas o campo em que a linguagem é sempre trabalhada? Totalmente. A internet ela veio, ela influenciou, ao mesmo tempo que ela facilitou o estudo, ela acabou gerando um tabu nesse próprio estudo, porque se tornou um recurso muito fácil para o alunado hoje em dia. Infelizmente, na maioria das vezes o aluno pesquisa um texto, um trabalho, e ele entrega o trabalho para você sem saber o que realmente está contendo naquele papel. Nesse ponto não se tornou um mecanismo viável para a educação. Agora, por outro lado, você encontra N informações ali, muitas vezes até mais informações que o próprio conteúdo programático permite. Sim, já falando sobre isso, né? Sabemos assim que a internet traz muita informação, acarreta isso para o professor também, né? Por exemplo, se um aluno traz para você uma informação que você pede, e você dá, por exemplo, um determinado site para ele procurar. Só que ele vai e procura em outro, né? E às vezes é meio incorreto essas informações. Não como professor, mas como profissional da linguagem. Será que essas coisas assim, influenciam muito na educação de um aluno, de um estudante? Bom, como professor, você perde uma pesquisa e você sabe que essa pesquisa lá na internet ela tem N opções, N formatações, o professor tem que tomar um cuidado e ele mesmo tem que se orientar antes para não correr uma falha do aluno trazer informações que você não consiga segurar depois, ou que você não as tenha depois. E o senhor já teve experiências muito com isso? Olha, eu tomo todo o cuidado assim, eu gosto da internet, eu converso muito com os meus alunos sobre a importância da internet, mas assim, trabalhos a serem entregues para mim podem até serem copiados da internet, tirados da internet, mas eu ainda prefiro que o aluno use a mão. Exatamente. Sim. E também nós temos uma inovação hoje muito vista pela internet, que até o MEC autorizou, que se chama ensino à distância, né? O senhor já trabalhou com isso? Já? Como que foi? Eu tenho uma experiência, aliás, meu currículo também esqueci de contar isso. Ah, sim. Eu tenho um curso onde eu me preparei para trabalhar com um aluno à distância. E, olha, foram 4 anos que eu ficava dando assistência para os alunos. E eu não vi, assim, nada que desmerecesse ou fosse inferior ao curso presencial. Porque cobra-se muito do aluno. O aluno ele precisa estar em constante pesquisa, em constante leitura,
pelo fato de não ter a presença do professor ali, então cabe a esse aluno muito mais procura nas questões que lhe são cabíveis. Então, pela experiência que eu vivi e pela faculdade que eu trabalhei, não achei que deixasse muito a desejar em função do curso presencial, não. E os professores, eles gostam dessa interação de internet, aluno e professor? Você acha que ou fica meio assim, meio psicológico, assim, tem que usar mais psicológico do que você assim, usar assim, professor e aluno, e você tem esse intermédio, que é a internet, né? Que fica daí, professor, internet e aluno. Você acha que tem alguma influência psicológica para os dois lados? Não, eu nem acredito nisso, porque primeiro que você está conversando com alguém que você não tem um contato direto. Isso também pode funcionar de duas maneiras. A questão de você ter o contato humano, e isso gerar um grau de amizade, ou não. Ou você saber que tem alguém que está tendo contato com você e que é basicamente busca da informação ou busca da formação. Então eu não consigo perceber assim também que afete psicologicamente tanto o aluno como o professor nesse quesito. Sim. E acho que o termo que assim a turma tem mais perguntado para professores, esse termo assim, internetês, quando entra para a sala de aula, como o senhor já disse no começo da entrevista, para isso é um erro grave para a norma culta, né? Bom, mas aí temos uma outra dificuldade também. Nós não podemos acreditar que todos os alunos do território brasileiro têm acesso a essa internet. Sim. Ainda vivemos uma realidade onde acho que 30% do alunado tem acesso à internet. Desses 30%, 20% tem a internet na casa, o que é muito pouco. Então você como professor, como educador ainda, você principalmente na rede pública, você não consegue fazer com que o aluno ele use isso como mecanismo de aprendizagem. Os que usam, você percebe o VC, NA1, TB, desde que o aluno ele consiga interagir com essas duas linguagens, eu não vejo nenhum problema. Certo. E você usa muito esse termo também, internet? Não. Primeiro assim, eu tenho... Internet para mim é último caso para necessidade. Para ler e-mail, de vez em quando para ler algumas coisas, algumas informações que eu preciso, mas eu não sou viciado em internet, não. Eu ainda sou meio catedrático, sou meio antigão, sou meio do livro, sou meio da pesquisa. Pra você ter uma ideia, eu não sei nem como eu monto um Facebook. Tá certo. E professor, saiu algum tempo atrás aí no G1, no Globo, né? Que os verbos que as turmas estão usando por aí, como tweetar, blogar, orcutar, saiu até um dicionário, né? Sobre isso, dicionário Aurélio. E você acha que isso pode interferir assim para gerações futuras ou até mesmo para essa geração, a norma culta? Olha, eu acredito que isso não entre como norma culta. Por exemplo, não, eu orcuto, tu orcutas, ele orcuta. Ah, sim. Ou eu, sei lá, não tem. Nós já temos tantos verbos, tantas preocupações. Nós já temos tantas preocupações aí. Pegar o aluno, fazer ele entender tempos verbais corretos. Nossa. Verbo regular, irregular, abundante, infinitivos. E a sua opinião sobre o internetês? Você acha que tem a favores ou contra sobre esse uso assim do termo internetês? Desde que aconteça a comunicação, sem problemas do internetês. O que tem que tomar conhecimento é que tem momentos adequados onde eu posso usar a internetês ou não. Momento de descontração, de lazer, tudo bem, mas no momento onde a coisa, a situação exige uma linguagem mais séria, o internetês não será permitido mesmo. Eu queria que você deixasse
um recado aí pra galera sobre o internet. Será que o senhor pode? Olha, é assim, para você entender a internet, para você usar a internet, procure entender a norma culta primeiro, porque cada vez que você ou que algum povo cria um modismo em cima da linguagem, a norma culta perde com isso. E toda vez que a norma culta perde, nós estamos formando um povo mais ignorante. Então, sem problema de internet, mas entenda o que eu estou falando e valorize a norma culta. Ela é mais importante do país. Isso aí. Muito obrigado, seu Paulo. E é isso aí, galera. Valeu por ter assistido.